Se você quer realizar qualquer sonho ou qualquer desejo na sua vida, imagina como se já tivesse acontecido. Coloca o seu foco neste lugar. Você já ouviu falar sobre isso? E por que é que às vezes isso não dá certo? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre resistência. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Só por curiosidade, eu fui dar uma olhadinha no dicionário na definição da palavra resistência. E lá está escrito que resistência é a tendência de suportar dor, fome e grandes esforços, situações que exijam grandes esforços. Por que eu achei essa definição muito assertiva? Porque a palavra suportar em português significa aguentar. Mas em inglês, a mesma palavra, ou support, significa apoiar. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente está agindo em resistência. A gente acaba apoiando o acontecimento dessas situações na vida da gente. Porque a tendência natural, né, quando a gente não está resistindo, se a gente resiste a alguma coisa, né? Ao que a gente está resistindo então? Nós estamos resistindo ao fluxo natural da vida, ao fluxo de abundância, ao fluxo das coisas acontecerem com facilidade, né? Das coisas acontecerem aí com várias sincronicidades, ao fluxo da saúde. Então, todas situações opostas à consequência da resistência. Aí eu fiz aqui um desenho para a gente entender melhor como é que isso funciona na vida da gente. Então, vamos imaginar que a gente tem lá o nosso barquinho está navegando pelo nosso rio da vida. Perceba que o fluxo do nosso rio da vida, ele não é um fluxo linear, né? Ele é um fluxo com altos e baixos, porque é assim que é a nossa vida. Mas, ao invés do nosso barquinho estar lá navegando livremente, seguindo esse fluxo, ele está preso aqui pela âncora da nossa resistência. E repare que essa âncora, ela está apoiada nas nossas crenças limitantes. E aí, por que eu falei no começo do vídeo, né, que a gente só imaginar os nossos desejos já realizados e se colocar nesse lugar sem antes olhar para dentro, para ver aonde estão as nossas resistências, por que isso não vai funcionar? Porque você imagina que a gente tem lá a vela do nosso barco desse tamanhinho assim, ó, pequenininha, quando a gente não faz nada, né? Quando a gente só vai vivendo um dia após o outro, na grande maioria das vezes no automático, sem perceber o que está acontecendo dentro da gente, sem perceber o que está acontecendo na nossa mente. A gente está lá com a nossa velinha do barco, com essa âncora, então a tendência é que a gente não saia mesmo do lugar. Mas, quando a gente começa a fazer afirmações positivas, quando a gente começa a usar técnicas de lei da atração, quando a gente começa a focar no nosso desejo já realizado, o que é que a gente está fazendo? A gente está aqui, ó, colocando uma vela maior. E aí, apesar dessa vela maior ajudar a aumentar o impulso para cá, né, para a gente seguir nesse fluxo, a âncora, ela ainda está aqui. Então, o que acontece? A gente vai colocar um grande esforço em várias coisas para a gente mudar a nossa vida, mas o resultado vai ser ou muito pequeno, ou a gente continua sem sair do lugar, porque a gente não olhou para cá, porque a gente não tomou nenhuma atitude para soltar essa âncora, né? Para puxar ela lá do fundo das nossas crenças, lá do fundo das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas mágoas, para o nosso barco fluir. E por que é que isso acontece dessa forma, né? Porque quando a gente é muito pequeno, a gente aprende que resistência é um ato necessário para a gente conviver socialmente. Como assim, Renata? Olha só, veja se você consegue puxar aí na sua memória alguma situação onde você estava lá
envolvido na sua espontaneidade, seguindo o fluxo da sua vidinha naquele momento, quando você ainda era uma criança e seus pais falaram assim para você: vai tomar banho, menino, agora não é mais hora de brincar. Ou calça essa meia, tá na hora da gente sair. Ou guarda esses brinquedos, não aguento mais essa bagunça no seu quarto. Então são frases que, falando aqui assim agora, parece uma coisa muito boba, mas tudo isso vai ficando lá no nosso subconsciente, numa mensagem muito forte de que para a gente se encaixar, para a gente ser amado, para a gente conseguir conviver socialmente, a gente precisa resistir ao fluxo natural da nossa espontaneidade, da nossa intuição, das coisas que a gente gostaria de fazer naquele momento. E a gente vai construindo, né, uma crença tão sólida em cima disso que a gente deixa de perceber, inclusive, quando é que a gente está resistindo. Porque a resistência, ela promove uma diferença de energia no nosso corpo. Sabe quando você vai fazer alguma coisa que você não tá afim? Seja ir numa festa, seja arrumar a casa, seja, sei lá, conversar com um amigo, que você tem aquela sensação de como se você estivesse puxando freio, né? Puxando um freio de mão e de repente dá uma tensão interna. Isso é resistência. E aí você pode pensar: ah, tá bom, Renata, então de agora em diante na minha vida eu só vou fazer o que eu quero, né? Não vou mais lavar a louça quando eu não tiver afim, não vou mais pro meu trabalho quando eu acordar da pá virada e sem vontade de ir, quero ver onde é que eu vou parar desse jeito. Não, não é isso, gente. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado em usar verdades, né, para justificar mentiras na nossa vida. O que eu tô dizendo aqui é que quando você sentir essa tensão interna, pare para olhar, pare para se olhar, para ver da onde vem essa sua resistência, porque é só isso que é preciso ser feito, é só isso que o seu corpo quer naquele momento. Eu não tô dizendo que você vai parar de fazer todas as coisas que você naturalmente não gosta de fazer na sua vida. Exige aí uma adaptação nossa, né? A gente vai olhar para essa resistência que trouxe a gente para esse lugar num primeiro momento, para a gente resolver essa resistência interna e então conseguir sair. Vamos supor então que quando você era criança, você adorava brincar de dar aulas, de ser professor ou de ser professora. Você colocava lá todos os seus bonecos, as suas bonecas enfileirados, como se fossem os seus alunos. Tinha lá a sua lousinha verde, né? Naquela época a lousa era verde, a gente brincava com giz, eu tinha uma dessas. E aí você brincava lá de dar aulas e ficava horas lá brincando, porque você estava no fluxo, você estava curtindo, era uma coisa que você realmente gostava de fazer. Mas aí você escuta dos seus pais: ah, que bonitinho, filho, pode brincar, mas olha, ser professor não é uma coisa muito bacana, viu? É uma profissão que não é valorizada, não dá muito dinheiro. Ai, não sei não, pode brincar, mas pensa bem no que você vai querer ser quando você crescer. E aí, quais são as crenças que a gente começa a construir nesse momento? A gente talvez passe a acreditar que fazer o que você ama, né, trabalhar com aquilo que você ama é um luxo para poucos. Que ganhar dinheiro exige que a gente faça sacrifícios, exige que a gente abra mão daquilo que a gente gosta, exige que a gente abra mão dos nossos sonhos muitas vezes. E aí, com essas crenças em mente, você decide que eu vou fazer faculdade de direito, porque advogado sim, advogado ganha dinheiro. Eu não gosto muito de ler, sabe? Esse negócio de leis é uma coisa que me confunde muito a cabeça, mas eu vou conseguir, eu vou tentar. Aí vai lá, faz 5 anos de faculdade de direito, um martírio, porque não suporta ir para aquelas aulas, né? Começa a fazer um estágio, não leva a sério. A hora que vai fazer a prova da OAB, tenta lá 4 vezes, é um inferno para passar, porque você está completamente
desalinhado daquilo que você quer. Então, por mais que essa pessoa estude pra caramba, aumente a vela, coloque um monte de esforço, ela não vai estar seguindo o fluxo, porque tem aquela âncora lá segurando ela, né? Todas as crenças em cima dessa história, segurando ela para que isso não vá para frente. E isso não é uma história incomum, né? Se a gente for olhar na nossa história, na minha história isso aconteceu muito. Meus pais falavam para mim que eu só ia conseguir ter sucesso na vida, né, e ficar tranquila se eu prestasse concurso público, por exemplo. Mas eu tinha vontade de morar fora do país. Então, como que eu ia ser uma funcionária pública, né, no Brasil? Imagino tanto que isso teria me impedido de viver os meus sonhos, de viver o que eu queria fazer. Porque as possibilidades, elas são de fato infinitas, mas a gente acaba se colocando em caixinhas, dependendo das crenças que a gente resolve adotar, dependendo das crenças que a gente escolhe adotar como verdades para a nossa vida. E aí, neste processo de se libertar das nossas crenças, aonde é que a gente acaba errando quando a gente quer criar algo diferente, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre como criar uma nova realidade. Vou deixar o link aqui para vocês. Então, como eu falei nesse vídeo, inclusive do link, este processo de criar uma nova realidade, ele parte de duas etapas. Na primeira delas, a gente vai olhar para a nossa situação atual. A gente vai olhar com franqueza para onde é que estão as nossas resistências, né? Quais são as nossas crenças limitantes que estão nos mantendo naquele lugar. E num segundo momento, você vai olhar para a situação desejada, aí sim colocar o foco, né, em como se o seu desejo já tivesse se realizado, colocar sua energia nesse lugar, se sentir como já tivesse realizado. Mas isso é num segundo momento. Então, nessas duas etapas, aonde é que as pessoas erram, né? As pessoas erram porque elas ficam ou muito focadas na primeira etapa, mas aí não focadas no sentido de querer resolver. Pode ser também, mas aqui eu quero dizer mais um sentido de se colocar como vítima, né? Ai, a minha vida só dá errado, eu não consigo nada do que eu quero, eu queria muito arrumar aquele emprego, já fiz milhares de entrevistas e não consigo, e reclamando, reclamando, reclamando. Quando você reclama, já diz a palavra, né? Você reclama, você clama duas vezes, venha mais dessa situação que eu estou vivendo. E aí você fica paralisado nessa primeira etapa. Ou você fica sempre querendo fuçar o que é que está errado, o que eu poderia melhorar, quais são as crenças que eu tenho, ai, descobri essa, mas tem essa outra aqui conectada a essa, e vira um processo sem fim, e você de novo nunca sai desse lugar. Ou a pessoa não faz esse trabalho dessa primeira etapa de olhar para a própria vida e vai querer ir direto para a segunda, né? Isso também é muito comum. Então, quando você vai direto para a segunda etapa, você está fantasiando que alguma coisa vai acontecer sem que você precise fazer nada, sem que você precise se olhar, sem que você precise fazer esforço algum para essas coisas se realizarem. E aí também não vai dar certo. Então, quando a gente só foca no nosso desejo já realizado, a gente está se auto-enganando, porque a gente está, de novo, né, aumentando a vela do nosso barco sem tirar as nossas crenças, sem tirar a âncora das nossas resistências que está mantendo a gente ali naquele lugar. Então, a minha dica é, quando você está tentando muito alguma coisa, né, colocando muito esforço para algo acontecer na sua vida e tá dando tudo errado, você não consegue sair do lugar, pare tudo o que você estiver fazendo e olhe para dentro, olhe com sinceridade. Aonde estão as minhas resistências, né? Se faça essa pergunta. Será que eu estou resistindo à realização dos meus sonhos? Porque no fundo eu não acredito que eu sou capaz, porque no fundo eu não acredito que eu mereço?
Ou se você está sim indo atrás dos seus sonhos, né? Ah, eu quero fazer uma faculdade de história porque eu quero ser professor de história. E aí você vai, você faz a faculdade é uma delícia, mas quando você se forma, você não consegue arrumar emprego, ou você arruma emprego onde as pessoas não te valorizam, com um salário muito baixo. Será que você não está confirmando aquelas crenças dos seus pais? Será que existe um medo dessa confirmação, né? Será que você não está se perguntando, puxa, e se meus pais tivessem razão, né? Bem que eles me disseram que se eu seguisse esse caminho, eu não ia mesmo ter sucesso financeiro. E aí isso te causa uma dor tão forte que essa dor é a sua resistência. Essa dor é que está te segurando de fluir, que está te segurando de fazer sucesso, sim, na profissão que você escolheu. E aí, neste processo de olhar para as suas crenças, só tome cuidado para não criar uma outra camada de resistência. O que é isso? Quando você começa a olhar e começa a desejar que você fosse uma pessoa diferente, que você não estivesse neste lugar, quando você se sente decepcionado com você mesmo. Na verdade, a gente tem que olhar para as nossas crenças e ser grato a elas, porque elas nos trouxeram até aqui, elas nos trouxeram até esse momento de querer fazer diferente, de querer ser melhor, de querer estar melhor no mundo, né? Então, se elas nos trouxeram até aqui, elas foram úteis de alguma forma. Por isso que a gente tem que agradecer as nossas crenças e é como se a gente dissesse para elas: muito obrigada, você foi importante para eu chegar até este momento da minha vida, mas agora eu não preciso mais de você. Daqui para frente, né, daqui em diante, eu dou conta. Daqui em diante, eu posso ir com confiança. Pode ser que nesse caminho de se olhar, você descubra até que o que você está fazendo não é aquilo que você gostaria, né? Que você tem sim outros sonhos que você deixou de realizar porque você não tinha condições de acreditar em você naquele momento, né? Você estava lá encoberto por outras crenças. E se for esse o seu caso, seja gentil com você. Sempre é tempo da gente retraçar o nosso caminho. Estabeleça um plano, vá devagar, porque essa construção dessa confiança é um passo de cada vez que a gente dá na direção dos nossos sonhos, na direção do que a gente quer viver, do que a gente quer realizar na vida da gente. Então eu fiz aqui um quadro para a gente entender como é que a gente supera as nossas resistências. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que a gente está em resistência. Como é que a gente percebe isso? Sabe aqueles momentos que você está ansioso, frustrado, ou fazendo alguma coisa que te deixa entediado, ou sentindo um cansaço excessivo? Esses são alguns sinais de que a gente está, naquele momento, vivendo uma resistência na nossa vida. Porque o fluxo, ele vai despertar na gente emoções muito diferentes, né? A gente vai estar alegre, entusiasmado, querendo fazer aquilo que a gente está fazendo. Então, essa é a primeira coisa, né? Reconhecer se você está em resistência ou não. A segunda coisa que a gente tem que fazer é olhar com franqueza para definir quais são os nossos sonhos. O que é que a gente quer viver porque a gente quer viver e não porque a gente quer provar o nosso valor para alguém, né? Eu não vou fazer faculdade de direito ou estudar para um concurso público porque eu preciso provar para os meus pais que eu tenho valor. A gente tem que entender que quando a gente está vivendo os nossos sonhos, quando a gente está no fluxo, nós não somos as únicas pessoas beneficiadas com isso. Porque como a gente está todo mundo muito conectado, o seu propósito talvez se encaixe com o propósito de uma outra pessoa. É dessa forma, quando a gente está compartilhando a nossa essência, quando a gente está compartilhando o amor que a gente é que a gente consegue contribuir para que todo mundo comece a entender que esse é o caminho, né? E agir dentro dos nossos sonhos, agir dentro dos nossos desejos, significa compartilhar
esse amor, significa compartilhar o seu melhor com o outro. O terceiro passo nesse processo é integrar as nossas crenças, né? Uma vez que você reconheceu se você está ou não agindo em resistência e já conseguiu definir quais são os seus sonhos, olhe para as suas crenças. Então, vamos supor que o seu sonho seja ser professor e você tem uma crença de que ser professor não dá dinheiro. Olhe para essa crença. Ou você tem um sonho de morar na praia, mas você acredita que morar na praia não é adequado se eu quiser ter sucesso financeiro. Ou qualquer outra crença que você tenha que vá de encontro aos seus sonhos, né? Que vá contra os seus sonhos. E por fim, quando você já tiver aí o seu plano traçado do que você vai fazer para tirar os seus sonhos do papel, para viver aquilo que faz o seu coração vibrar, presta atenção, porque o mais legal da gente se entregar aos nossos desejos é a gente perceber que a gente está muitas vezes se entregando para aquilo que é desconhecido. A gente está dando um mergulho no desconhecido. Se você achar que você já tem aí todo o seu caminho muito bem traçado, desconfie. Porque pode ser que você esteja de novo só recriando o seu passado, só recriando em cima de coisas já conhecidas. A gente tem que aprender a ter jogo de cintura e a se adaptar quando as situações mudam, porque pode ser que quando uma situação mude, ela está mudando justamente para te levar para mais perto daquilo que você quer viver, para mais perto de realizar os seus sonhos ou os seus desejos, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo.